Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Com muita felicidade, nós estamos começando o nosso primeiro programa ao vivo neste ano de 2017. E já abrimos a nossa edição dos programas Além da Notícia deste ano com um dos temas de grande importância neste começo de ano. E a gente percebeu isto já desde os primeiros dias de janeiro. Vamos falar hoje sobre o sistema penitenciário brasileiro. Para isso, já temos aqui nossos convidados, a quem quero cumprimentá-los, recebê-los afetuosamente, calorosamente. O doutor Alexandre Queiroz, presidente da Comissão Criminal da OAB-DF. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E pela segunda vez aqui, o amigo doutor Nelson Gonçalves, professor e pesquisador em segurança pública da Universidade Católica de Brasília. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com vocês. Um privilégio estar inaugurando o ano, né? Estamos. Estamos inaugurando também a semana de tantas inaugurações aqui em Brasília. É verdade, é verdade. Pois bem, senhores, não é de hoje, e agora eu converso com você de casa, que o sistema penitenciário brasileiro precisa de uma ampla reformulação. A superlotação dos presídios do nosso país nunca foi novidade para nós. No entanto, 2017 começou com um agravamento no sistema prisional e com verdadeiros massacres em presídios brasileiros. Hoje o programa é ao vivo e nós vamos discutir essa grave crise. Eu já gostaria de deixá-los muito à vontade para cumprimentarem nossos ouvintes também e fazerem suas explanações iniciais, mas já deixo aqui na nossa mesa a pergunta: por que chegamos a este ponto de ver massacres, barbárie, coisas indizíveis, inclusive? E agora também uma situação que não se consegue ainda enxergar uma saída sólida. Só se está agora apresentando saídas que não resolvem o problema em si. Por favor, doutor Alexandre. O que nós estamos vivenciando no momento é uma tragédia que há muito tempo já vinha sendo anunciada. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, através de relatórios, já vinha mostrando a situação precária que nós estamos vivenciando e que agora a população, de uma forma geral, no Brasil está conhecendo. O que é que nós temos no Brasil hoje? Nós estamos prendendo, pelo menos os dados do próprio DEPEN, do Ministério da Justiça, demonstram, os últimos dados oficiais são de dezembro de 2014, que o Brasil, nos últimos 5 anos, tem a segunda maior taxa de aprisionamento. Ou seja, quando nós pegamos a quantidade, para cada 100 mil habitantes, a quantidade de pessoas no sistema prisional, então nós temos a segunda maior taxa de aprisionamento nos últimos 5 anos. Os dados também comprovam, mostram, pelo menos as estatísticas, que se nós continuarmos nesse ritmo, nós teremos já em 2022 cerca de 1 milhão de pessoas dentro do sistema prisional. Hoje nós já se fala que nós já temos perto de 700 mil. Em dezembro de 2014 falava em 622 mil, mas hoje já se fala em 700 mil pessoas. Cresce drasticamente. E o que eu quero dizer com isso? Que eu estou falando de dados. É que o Brasil, nos últimos anos, ele está aprendendo como nunca. Então, essa questão de que o Brasil é o país da impunidade, isso os dados mostram que não. O que, na verdade, que nós temos na nossa sociedade, que nós estamos prendendo muito e prendendo mal. Nós deveríamos estar concentrando a questão da prisão, porque nós não podemos deixar de reconhecer que a pena de prisão, ela apenas é uma das formas de se punir. Nós temos no Código de Penal, nós temos outras formas no Código de Processo Penal, outras formas de punir, que dependendo do crime e da conduta que foi praticada e do agente que a praticou, ela é muito mais eficaz, porque aí nós evitamos que ocorra essa superlotação carcerária que nós estamos vivenciando agora, que leva à perda do controle do Estado, porque hoje dentro do nosso sistema prisional, hoje quem está dominando são as facções criminosas, porque o Estado não consegue simplesmente controlar, porque algumas unidades prisionais têm 3, 4 vezes pessoas acima do número, 3, 4 vezes acima do número de vagas dentro do sistema prisional. Então, como é que o Estado vai controlar isso? Então, o que nós defendemos é uma visão pragmática do sistema, de forma objetiva. Não é simplesmente como quando se chama um representante da OAB, lá vem o representante da OAB falar de defender direitos humanos. Não, é uma visão pragmática. O sistema que nós estamos vivenciando, nossa política de encarceramento em massa, ele está trazendo benefício para a sociedade? Nós temos um custo de 12 a 15 bilhões por ano. Isso está trazendo algum benefício para a sociedade? Não, e nem para a sociedade e nem para o preso. Exatamente, porque a possibilidade, e também alguns dados de mostram, recuperação. De recuperação, aí vamos falar em termos técnicos, porque reincidência é um termo técnico, mas se fala de reentrada de 70%, 80%, embora seja muito discutida essa questão de qual é essa porcentagem, não tem dados precisos sobre isso, mas fato é que o sistema ele retroalimenta a violência. Então, se nós queremos resolver o problema da violência no nosso país, nós precisamos resolver o problema do sistema prisional e construir presídios
não vai resolver, pelo menos a meu sentir. Professor Nelson Gonçalves. Bom, eu tenho que concordar com o doutor Alexandre. Nós estamos vivendo uma tragédia anunciada, sem dúvida nenhuma, e é uma tragédia que já vem de algumas décadas, né? O problema que eu vejo é que a questão, talvez muito antes de ser um problema de ausência de controle do Estado propriamente dito, no meu entendimento, nós temos aí um problema de natureza política, que é uma questão de tomada de decisão política por desenvolver determinadas soluções que eu considero como estruturantes, e de um outro lado, aí eu tendo a discordar do doutor Alexandre, que a ideia de encarceramento no país que daria um sentido de não se dobrar à impunidade, na verdade é exatamente o contrário, né? O fato de nós estarmos encarcerando em massa, nós percebemos que o indivíduo está talvez apenas circunscrito a alguns muros, mas a liberdade dele dentro do sistema prisional hoje é tal e qual é de fora. Às vezes, do lado de dentro, maior ainda, dada a ausência de controle do Estado. Exemplo disso, no último ano, nós tivemos aí, segundo os dados que foram levantados, algo em torno de 100 mil aparelhos celulares apreendidos dentro do sistema prisional brasileiro. Então, de que impunidade ou de que punição é essa que nós estamos falando? Ou seja, de que sistema que apresenta uma ausência de impunidade se o indivíduo que está dentro do sistema, às vezes, tem muito mais comando sobre a própria vida e a vida de outros dentro do sistema prisional. Então, na verdade, a ausência de medidas estruturantes a partir de políticas sérias que realmente tentem resolver o problema, talvez seja o mais grave dos problemas que nós estamos vivenciando. O problema é que, quando se fala em impunidade no Brasil, o exemplo vem de cima, né? Ou seja, a gente vivencia hoje os melhores exemplos do mundo de corrupção e impunidade a partir do topo da gestão pública desse país. Então, se nós não tivermos uma condição de começar a alterar esse quadro a partir do topo, nós vamos ter muita dificuldade. Porque, infelizmente, no Brasil, nós só prendemos aqueles que não têm condições de se resolver com o sistema judicial. Talvez nós estejamos vivenciando alguma coisa um pouco diferente agora, com algumas perspectivas positivas, mas até então o sistema prisional, ele acumula muito mais os indivíduos que não têm condição de sair dele, porque os que têm condições de um jeito ou de outro estão fora. Chegamos aqui a um ponto. Ausência do Estado. E ausência do Estado em elaborar medidas, como o senhor disse, estruturantes que pudessem dar aos dias de hoje um sistema prisional que funcionasse, que reeducasse, que recuperasse. Quais medidas são essas e se elas são possíveis de serem feitas agora, a partir do caos? Bom, eu acredito, doutor Alexandre, eu acredito que ele conheça. A minha abordagem é sempre pela segurança pública e não pelo direito em si mesmo, embora estão embrincadas as duas coisas, né? Mas o fato é o seguinte, uma das coisas que não se coadunam é o discurso da reinserção social e a ausência total de práticas que levem a essa condição no sistema prisional. Esse é o grande problema. Então, veja bem o seguinte, o indivíduo que comete um crime, ele gera uma dívida com a sociedade, seja pelo ato criminoso que ele praticou, seja pelos prejuízos materiais e enfim, de outras naturezas e não materiais que ele provoca nas vítimas e todas aquelas que o cercam. A questão é a seguinte, esse indivíduo hoje não tem sobre ele nenhuma ação do Estado que de fato faça com que ele pague por essa dívida que ele tem com a sociedade. E uma das coisas que me parece que deveria ser implementada de imediato é começar a criar condições para que esse indivíduo faça duas coisas essenciais e que dão sucesso, e que têm sucesso em vários países do mundo: trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. Se eu quero desenvolver um processo de reinserção social, eu preciso ter condições, primeiro, de ter um preso dignamente preso dentro do sistema. Porque apesar de tudo, e aqui não é defesa de quem quer que seja, mas apesar de tudo nós estamos falando de um ser humano. Pode ser o pior dos seres humanos, mas é um ser humano. E se eu tenho um discurso de reinserção social, eu preciso de fato criar medidas para isso. Então eu não posso deixar que esse indivíduo tenha a liberdade de pensar e fazer o que bem entende. Cabeça vazia, oficina do diabo. Eu preciso que esse indivíduo trabalhe e estude. Trabalhe para recompensar a sociedade pela dívida que ele contraiu com ela, e estude para que ele possa ter a capacidade, inclusive intelectual, cognitiva, de se refletir a respeito da sua própria conduta.
Existem indivíduos irrecuperáveis? Com certeza absoluta. Do ponto de vista da psicologia, com certeza absoluta existem indivíduos recuperáveis. Mas esses são os indivíduos que devem ser tratados de outro modo. Aliás, hoje, eu diria, uma das graves queixas da sociedade com o preso é que ele só custa. Sim. Ele só custa e gera custos para o Estado, para a sociedade. E altos custos. Não produz nada e ainda continua a cometer crimes lá dentro. É isso que precisa ser feito também, na sua visão, doutor? E eu concordo em boa parte também do que o doutor Nelson disse. Essa questão do trabalho e do estudo é importantíssimo dentro do sistema prisional. E eu acrescentaria apenas a questão da religião. Sim, porque no mundo todas as experiências falam que você tiver trabalho, estudo e religião, ajuda também por conta dessa questão. Aliás, eu assisti um documentário recentemente que mostra que os presos que mais se recuperam são aqueles que lá dentro se dedicam a uma religião, uma prática religiosa. É uma forma de você se aproximar de Deus, assim, de uma certa forma de você tentar fazer uma autoavaliação, eu diria, sobre aquilo que você já fez de errado. Talvez o ponto de discordância aqui que eu vejo, pelo menos assim, a minha impressão, é na forma, qual é a melhor forma de você punir. Quando eu digo uso de penas alternativas, eu não estou defendendo impunidade, eu estou defendendo que o uso da própria legislação brasileira e também de experiências que nós temos logo no mundo todo, principalmente nos países mais civilizados. É lógico que nós temos as peculiaridades de cada país, é diferente você trazer uma experiência da Suécia para um país como o nosso, que tem uma desigualdade social, que é um fator criminológico muito importante. É diferente você trazer uma experiência de lá, você tem que adaptar às nossas especificidades. Agora, o que eu defendo é que a pena de prisão ela seja mais seletiva. Para aquelas pessoas que cometeram principalmente crime com violência ou grave ameaça, para aquelas pessoas que já foi constatado que têm uma personalidade voltada para a prática de crimes, essa sim tem que ter uma resposta mais efetiva por parte do poder público. Agora, aquelas pessoas que cometeram pela primeira vez crimes sem violência ou grave ameaça, que não representam um risco para a sociedade, e essa pessoa deveria sim, a meu sentir, receber uma pena alternativa. A pena alternativa, leia-se, não significa impunidade, significa ressarcir o dano, dependendo do crime, significa trabalhar numa obra pública, prestar um serviço comunitário, significa outras formas, porque aí você evita que nós tenhamos o que está acontecendo. Essa enxurrada de pessoas dentro do sistema prisional, porque, como eu falei, construir presídios, se nós continuarmos colocando todo mundo dentro do sistema prisional, você pode construir presídios e mais presídios e mais presídios, mas, como eu já falei, em 2022 nós teremos cerca de 1 milhão de presos. Que custo a sociedade, todos nós pagamos por isso? E aí a pergunta que fica que a sociedade precisa entender. Qual é o benefício para a nossa sociedade? Alguém hoje se sente mais seguro, embora as estatísticas mostrem que o Brasil está aprendendo como nunca, alguém hoje se sente mais seguro ao sair nas ruas brasileiras do que se sentia há 5, 10 anos atrás? Então, essa é a pergunta. Essa política de encarceramento em massa, nós precisamos analisar. Ela está dando certo? Não está. Então vamos construir mais presídios? Isso vai resolver? Então por que nós não tentamos fazer uma forma alternativa? Agora, repito, a pena alternativa ela tem que ser encarada como uma punição efetiva. Não é simplesmente liberar uma pessoa que não cometeu um crime grave e essa pessoa simplesmente ir embora, porque aí sim nós vamos ter impunidade. Eu lhe entendi perfeitamente. É de acordo com a gravidade do delito cometido. É proporcional. A pena tem que ser proporcional. Para um delito leve, uma pena alternativa. Inclusive, eu discordo, doutor Alexandre, porque nós não temos nenhum ponto de discordância em relação a isso. Não temos nenhum ponto de discordância. Na verdade, eu não vejo as penas alternativas como impunidade, pelo contrário. Eu acho que se elas fossem aplicadas e bem aplicadas no Brasil e tivesse realmente um controle e um monitoramento por parte do Estado, nós estamos falando, nesse sentido, das medidas estruturantes às quais eu me refiro, entendeu? Sim. Por exemplo, eu cito um exemplo drástico que infelizmente, o sistema prisional no Brasil, ele coloca o indivíduo que é o criminoso quanto mais, o homicida, o latrocida, junto com o indivíduo, e o exemplo é extremo, junto com o indivíduo que cometeu um homicídio, por exemplo, tentando salvar a sua filha que estava sendo estuprada. Nós não estamos falando, nós estamos falando de pessoas diferentes. Entendeu? No entanto, o sistema prisional os coloca juntos. O primeiro já é criminoso quanto mais. O segundo vai se tornar. Efetivamente, ele vai se tornar um criminoso. Da pior espécie, talvez. Porque ele vai juntar tudo que ele aprende com a revolta que ele entra para dentro do sistema, porque o Estado não foi capaz de proteger a filha dele. Não, e, lamentavelmente, até para se defender lá dentro dos maus, ele vai precisar. Entendeu? Então, quer dizer, as penas alternativas são essenciais, ao meu ver.
Nós temos crimes de menor potencial que precisam ser encarados de outro modo. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas prisões no Brasil e ao redor do mundo, e talvez não haja paralelo para se poder comparar, mas nós temos bons exemplos no mundo que nós deveríamos adotar. Voltamos à questão política. Por que é que as prisões federais no Brasil são mais humanizadas do que as prisões estaduais? Por que as prisões federais no Brasil funcionam e as estaduais não funcionam? Nós temos uma série de questões para levantar a respeito disso que precisam ser discutidas. Pois nós vamos levantar isso aí daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Inclusive, eu gostaria de ouvir esses modelos que o senhor já conhece em outras partes do mundo e os modelos que existem no Brasil também, que nós temos hoje bons modelos no Brasil, que se fala pouco deles. Porque a gente sabe que a grande maioria, 80%, 90% do que temos, é realmente aquilo que a gente tem visto na televisão. Mas a gente tem bons exemplos. No próximo bloco nós vamos voltar falando sobre isso ainda.